Boa noite, amada igreja. Vamos dar início a esse culto solene ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos começar fazendo a pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Eu vou fazer a pergunta e os irmãos respondem. Hoje é a pergunta 5. Que é que as Escrituras principalmente ensinam? As Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Amém. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, louvado seja o teu santo nome para todo sempre, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor Jesus, na tua casa, ó Pai amado, também chamada de casa de oração, para glorificar e engrandecer o teu santo e bendito nome, ó Deus. Obrigado, ó Pai amado, por nos reunir, por nos permitir, ó Pai amado, a vir à tua casa e juntos, reunidos, ó Pai amado, louvar o teu santo e bendito nome. Amado Deus, receba este culto a ti, ó Pai amado. Receba, ó Senhor Jesus, como aroma suave em suas narinas, ó Pai. Amado Deus, que Tu venha nos abençoar durante todo este culto, ó Pai amado, que é somente a Ti, ó Deus. Amado Deus, obrigado por tudo, ó Pai, e que Tu possa, Senhor Jesus Cristo, a cada dia, estar nos auxiliar, ó Pai amado, estar nos a conceder, Senhor Jesus Cristo, tudo o que nós necessitamos dia após dia, Senhor Jesus. Eis que eu te peço no teu santo e bendito nome. Amém. Ainda de pé, vamos fazer um recitativo que está no livro de Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. A igreja pode sentar. Vamos louvar o nosso Deus com o hino do cantor cristão, número 60. Coroai. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação com glória, 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 glória com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai. A quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 glória com glória coroai. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé para fazermos a leitura bíblica
no livro de Números, capítulo 15. Hoje leremos até o versículo 21. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de vossas habitações, que eu vos enviar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável, com sacrifício de gado e ovelhas. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, trará a 10ª parte de um éfa, misturada com a 4ª parte de um azeite. E de vinho para libação prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. uma oferta de manjares de 2/10 de uma efa, flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de hin. E de vinho para libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor, em aroma agradável. Quando preparares um novilho para o holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor. Com o novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de uma efa de flor de farinha, misturado com a metade de um hin de azeite. Ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que ofereces, Assim fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E também morar convosco algum estrangeiro, a quem quer que estiver entre nós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Como vós fizestes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. E o mesmo rito haverá para vós outros, e para estrangeiros que moram conosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando chegardes à terra que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o hino do cantor cristão, número 108, chamada final. Toda a igreja. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando Cristo ressurgir e da glória de Jesus participar,
Quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Eu convido o presbítero Laurindo que esteja fazendo um momento de intercessão. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, irmãos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai eterno e todo-poderoso, estamos aqui, Senhor, neste dia, mais uma vez adorando e louvando o Teu santo nome. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado até este momento. Queremos, Senhor, deste culto que te oferecemos, culto de adoração e de louvor, te agradecer, Senhor, por todos os que estão aqui presentes. Te agradecer por a igreja que o Senhor colocou neste bairro, Senhor, para mostrar a todos a verdadeira palavra, para mostrar a todo o teu santo evangelho, aqui pregado toda semana. Faça, meu Deus, com que haja mudança nas mentes das pessoas que aqui na circunvizinhança ouvem semanalmente a nossa voz. Que haja mudança, Senhor, espiritual no coração de cada um delas. Sabemos, Senhor, que nós trabalhamos a Tua palavra, que nós divulgamos, mas também temos a certeza absoluta, Senhor, de que a obra é Tua. Só o Senhor da vida. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa as congregações de Caruaru e Teresina que fazem parte desta igreja. Que o Senhor possa abençoar o rol de membro das congregações e desta igreja no seu total. Obrigado, Senhor, por nos alimentar dia a dia a nossa fé, fazendo com que haja, Senhor, conversão, fazendo com que haja, Senhor, mudança de pensamento. Nós temos absoluta certeza, Senhor, de que o Senhor está aqui presente, ouvindo a nossa voz, pedindo, Senhor, por esta igreja, que o Senhor nos possa prover de saúde, de paz contigo, meu Deus. Que o Senhor possa nos dar muita inteligência e sabedoria para escutarmos a Tua palavra e pô-las em prática, aplicá-la aos nossos corações. Que nós possamos ser espelho, Senhor, para as pessoas. Que nós possamos, Senhor, ser um elo de salvação. Só o Senhor sabe o nosso esforço e o que temos feito, Senhor. Só o Senhor conhece a nossa vida, a vida de cada um. E assim, Senhor, te pedimos que nos instrua, que nos dê paz, que nos dê sabedoria, Senhor, para levarmos adiante a Tua palavra. Nos dá, Senhor, inteligência e paz para conduzirmos as nossas famílias, para fazermos, Senhor, com que a Tua palavra seja também divulgada no seio do nosso lar. Ó meu Deus amado, eu te peço também pelas pessoas que estão aflitas, Senhor, nos leitos de hospitais, encarceradas, Senhor, pagando pelos seus delitos e pecados. Aquelas pessoas, Senhor, que estão famintas e sedentas nas ruas,
porque não tem um alimento adequado para a sua sobrevivência. Te compadece dela, meu Deus. Isso dá-lhe o sustento conforme o Senhor queira. Agradeço, Senhor, por tudo e te agradeço pela liderança que o Senhor impôs nesta igreja, com o pastor Jorge, que tanto tem se esforçado para servir, Senhor, na congregação de Caruaru, Teresina e a esta igreja. Dele, Senhor, tudo aquilo que ele necessitar para o seu trabalho, a qual o Senhor o escolheu. Que ele possa, Senhor, levar adiante com sabedoria e inteligência a tua palavra, que semanalmente também é anunciada a todos aqueles que estiverem na igreja, em locais propícios ou não. O Senhor sabe muito bem o trabalho de um pastor, o Senhor guia. Abençoa, Senhor, a sua família. Abençoa também, Senhor, de modo especial, o presbitério desta igreja, Senhor, formada por mim e pelo presbítero Diego. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Nos provê também de muita saúde, muita paz, Senhor, contigo. Nos dá calma, nos dá paciência, Senhor, aqueles que divergem dos nossos pensamentos. Queremos, Senhor, te pedir pelas nossas famílias, pela nossa saúde, pela saúde de todos eles, Senhor. E que o Senhor possa abrir-lhes o coração, que o Senhor possa abrir-lhes os olhos, para que eles vejam a verdade, para que eles sejam libertados do pecado, Senhor, para que eles se desapeguem da idolatria, que tanto prende a muita gente. Mas o Senhor conhece o caminho de cada um, o Senhor sabe o momento certo, mas convém a nós pedir, Senhor, porque o Senhor assim o quer. Te peço também, Senhor, pelos governantes deste país, desta cidade, deste estado, Senhor, que eles possam governar conforme a tua vontade, meu Deus. Que não prevaleça a sua vontade, mas sim a tua, meu Deus, para o bem do povo. Que nós possamos ser libertos, Senhor, do elo da corrupção, da ladroagem, da perseguição, de tudo quanto há de maldade no coração de cada um. Que os políticos que o Senhor ora colocou no poder, Senhor, não trabalhem para eles, mas trabalhem para o povo e para ti, Senhor, que os colocou ali como ferramentas do teu trabalho. Que eles possam dirigir esta nação com sabedoria e inteligência, fazendo a tua vontade e não a deles. Ainda, Senhor, eu quero te pedir neste momento de intercessão pelas nossas famílias, Senhor, pelas famílias dos nossos vizinhos, pelas famílias que circundam este bairro, que escutam semanalmente a nossa mensagem nesta igreja. Que o Senhor possa também tocar o coração dos nossos amigos, companheiros de trabalhos, conhecidos, todos aqueles que se achegarem a nós. Que o Senhor possa mostrar, Senhor, o verdadeiro caminho que deve ser seguido. Que o Senhor tome as rédeas das suas vidas, mostrando a eles que eles não são donos de nada, que eles não têm o poder de mudar nada. Só o Senhor é soberano, só o Senhor é vida, só o Senhor faz mudança. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Esse é o momento de ofertório. Vamos fazer a leitura em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Está impresso no boletim. Diz assim a palavra do Senhor: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Quem trouxe seus dízimos e oferta pode depositar no gasofilácio.
Oremos. Santíssimo Deus, obrigado, meu Pai amado, por esta oportunidade que Tu nos concede, Senhor Jesus Cristo, de cooperar para a Tua casa, meu Pai. Abençoa cada um daqueles irmãos que puderam contribuir nesta noite e daqueles que também que não puderam, Pai amado. Que Tu venha a cada dia nos abençoar nos nossos afazeres, do nosso trabalho, nossa vida secular, para que venhamos, Senhor Jesus Cristo, ofertar para a Tua casa, Senhor Jesus Cristo, devolver o que é Teu, amado Pai. Santíssimo Deus, nos prepare nesse momento para receber a Tua palavra, Pai amado, que Tu venha abençoar o Teu servo desta noite, que venha ministrar a Tua santa e bendita palavra, meu Deus. Que nós venhamos estar, Senhor Jesus Cristo, de coração aberto, Senhor Jesus, para receber a Tua palavra e fixá-la em nossos corações, ó Pai. É isso que eu te peço no Teu santo e bendito nome. Amém. Irmão, a palavra está com o irmão Tauan. Boa noite, amada igreja. Vamos ficar em pé e vamos abrir em Abacuque 3, dos versículos 16 ao 19. Abacuque 3, versículos 16 a 19. Diz assim: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que viram contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternadamente ao mestre do canto, para instrumento de cordas. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha abrir nossos corações, nossas mentes, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, se fazer presente nessa mensagem, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, utilizar o Teu servo e não seja aquilo que eu quero falar, mas o que as Tuas Escrituras querem, meu Pai. Fala conosco essa noite, me usa em nome do Senhor Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, particularmente, o livro de Abacuque é um livro muito especial para mim. Apesar de ser só 3 capítulos, é um livro riquíssimo. Um livro que eu gosto muito. E acredito que cada irmão aqui, que já leu o livro de Abacuque, sabe o quão significativo ele é, sabe o quão a mensagem tão forte que ele é, né? Apesar de ser um livro pequeno, só de 3 capítulos, bem pequeno, mas seu conteúdo é grande, sua mensagem é grande. O que Deus quer passar é muito grande, é muito forte, é muito pesado. O livro de Abacuque, ele foi escrito por Abacuque, né? Ali no século 7 a.C. Abacuque não tem muitas informações sobre Abacuque, né? A Bíblia não dá muitas informações, ele não é citado, ele não é mencionado, né? Em outros livros, outras passagens,
e nos deixa meio que limitados as nossas informações a ele. Abacuque, nós sabemos que, pelas informações que o livro nos passa, ele foi contemporâneo de outros profetas menores, como Neemias, Jeremias, Naum, Ezequiel, né? E ele vivia naquele mesmo contexto que esses outros profetas menores, né? Contexto que ele contava a ascensão do governo do Império Babilônico, né? E Abacuque vai sofrer muito com isso. Nós vamos ver a angústia que o povo de Judá, o povo de Israel sofreu na mão. Tinha o que Deus tinha revelado que ia acontecer com eles. E o profeta Abacuque, ele estava vendo a iniquidade crescer. Como ele vivia, ele era contemporâneo de Jeremias, e nós bem sabemos que Jeremias passou 40 anos, muitos anos, chamando o povo, proclamando o povo arrependimento, mostrando o povo a seus crimes contra o Senhor. Abacuque também via tudo isso. Como profeta, ele conseguia ver, ele se entristecia com isso. A iniquidade crescendo, a violência crescendo. E nós vamos, apesar de eu ter lido só esse final desse capítulo, mas é porque o final desse capítulo é a conclusão do ápice desse livro, né? Para um melhor atendimento, para a gente chegar à conclusão disso daqui e onde o livro quer chegar, a gente vai dar umas recapituladas do que foi o livro de Abacuque, o que foi que ele descreveu, o que foi que aconteceu, né? Vamos dividir esse livro em 3 partes. A primeira parte, que é a primeira queixa de Abacuque perante a Deus, e ele obtém a resposta. A segunda parte é a segunda queixa, que Abacuque teve com Deus, e ele obteve uma resposta. E a terceira parte é a conclusão, é a oração de Abacuque. E vamos voltar, irmãos, aqui, recapitulando. No primeiro capítulo 1 de Abacuque, né? Nós vamos ver a primeira queixa aqui de Abacuque, que nós vamos ver aqui a partir do versículo 2 ao 4, por aí. Vamos começar do 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Irmãos, nós vemos aqui a primeira queixa de Abacuque. A primeira queixa, por que ele se queixa? Porque ele vê a iniquidade crescendo em Judá. Ele vê os pecados de Judá crescendo. E é notório isso. E ele clama ao Senhor como profeta. Clama que ele castiga esse povo. Ele clama ao Senhor que esse povo seja disciplinado. Porém, ele pensa, por Deus não agir de certa forma imediatamente, ele logo pensa que Deus está ao léu, que ele deixou a lei, deixou o povo de Judá ao seu bel prazer, porque ele não vê Deus disciplinando. Ele pensa que Deus está indiferente com os pecados de Judá. Ele pensa isso, pois não vê a ação da mão de Deus.
E ele se queixa principalmente disso. É a primeira queixa de Abacuque. O profeta queria ver Deus purificar, disciplinar e reavivar, para que o povo se restaurasse. Ele pediu isso a Deus. Como nós vemos, ele mostra que a violência, o pecado está crescendo, como vemos aí no versículo 2. Até quando, Senhor, eu clamei? E ele vê, quando nós vamos ver os outros profetas da mesma tempo que ele, principalmente Jeremias, nós vamos ver todos os pecados mais detalhados de Judá, de Israel, como vão crescendo, ele vai clamando, exortando o povo, mas o povo não escuta, nunca mudou. Jeremias, acabou o livro de Jeremias, o ministério de Jeremias, e não houve mudanças. E assim Abacuque viu que Deus não disciplinava o seu povo, e ele via que Deus estava indiferente, ele sentia isso, dava a impressão que Deus estava indiferente com o povo de Judá. E ele via as contendas crescendo, ele via a violência crescendo e Deus não fazendo nada. E logo mais adiante Deus vai dar a resposta dessa primeira queixa. Aonde? A partir do versículo 5, do capítulo 1. Vamos ler? Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e vos desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Versículo 6. Pois eis que suscito aos caldeus nações amargas e impiedosas, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Versículo 7. Eles são polvorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, seus cavaleiros chegam de longe, voam como águias que precipita a devorar. 9. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. 10. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu risco. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoado terra os tomam. 11. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo é o poder do seu Deus. Deus respondeu. E respondeu que ia botar, digamos, quente. Abacuque obteve a resposta. Ele ficou boquiaberto, perplexo. Porque ele queria que o povo fosse disciplinado, mas fosse restaurado. Ele estava vendo o quê? Deus dizer que ia mandar os caldeus para cá. Ia mandar o povo da Babilônia para massacrar o povo. Abacuque ficou perplexo. Como pode o Senhor, Deus, nosso Pai, mandar esses temíveis homens, esse temível povo, sanguinários, ferozes, nos disciplinar? Como pode o Senhor Deus mandar? Ele ficou chocado, irmãos. Abacuque ficou perplexo. Como pode o Senhor mandar um povo ímpio, terrível, sanguinário, para discipliná-los?
Ele só pediu disciplina e restauração. E ele só conseguia ver disciplina e morte. Destruição, porque aquele povo ia acabar com Judá, ia acabar com Israel. Porque ele sabia da fama e do poder que tinha a Babilônia. Era um poder que estava em ascensão naquela época. Era um império em crescimento e já era forte. Nós vimos com essa resposta que a impressão de Abacuque estava enganado, estava errado, porque Deus não estava indiferente, mas Ele daria o castigo pelos caldeus, pelo povo caldeu, que é o povo babilônico. Deus age no seu tempo. E Abacuque tremeu nas bases. Ele vai tremer mais ainda. Com isso, ele vai ter a segunda queixa dele. Porque como é que pode o Senhor Deus de Israel, o povo que conhece o Deus verdadeiro, tem as suas leis, é a menina dos olhos de ouro dele, os meninos dos olhos preciosos dele, e ele fazer essa terrível castigo sobre o povo? Como pode o Senhor Deus mandar o povo caldeu para disciplinar o povo de Deus? Era uma disciplina muito dura, era uma disciplina muito... Como pode? Nisso, com a perplexidade que Abacuque ficou, ele teve a sua segunda queixa. Segunda queixa é essa que a gente vai encontrar a partir do versículo 12. Que diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morremos o Senhor para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar, pois toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem o governe. Todos levantam o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. 16. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. 17. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? E mais, termina no 2.1. Por-me-ei a minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei a minha queixa. Aqui vemos a segunda queixa de Abacuque. O que é que ele diz, irmãos? Ele começa com, ainda reconhecendo a soberania de Deus, no versículo 12, e com reverência a Deus. Como ele diz: não és tu desde a eternidade, o Senhor meu Deus é meu santo, não morreremos. Apesar da revelação
desconcertante de Deus sobre Abacuque, Abacuque declara confiança no Senhor. Nós podemos ver aqui, nessa confissão de fé, de fé que Abacuque relata. Ele ainda proclama o Senhor, apesar da sua perplexidade com a resposta que ele deu. De como pode Deus usar uma nação ímpia para castigar uma nação justa. É a segunda queixa de Abacuque. Como pode Deus usar uma nação que se comportam como animais, que nós vemos aqui na descrição, lá para o versículo 14, como peixes do mar, como os répteis que não têm um governante. Ele se queixa: Senhor, o Senhor manda um povo ímpio, um povo que se comporta como um animal, que acende incensos para um Deus, D minúsculo, não um Deus verdadeiro, uma nação que se comporta como animais, vinha até a terra prometida para castigar o teu povo justo. Apesar da resposta que Deus dá, que não foi a resposta que Abacuque quisera, ele respeitosamente ainda falava com o Senhor. Ele, para obter essa resposta, ele subiu na torre de vigia para ficar e esperar a resposta que Deus ia dar para ele e meditar nessa palavra. Ele como profeta, e nós vemos aqui no início do capítulo 2, no versículo 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e o que a sua resposta, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele subiu a essa torre de vigia para esperar o que Deus ia falar para ele. E Deus respondeu. A partir do versículo 2, Deus vai mandar a resposta. Vamos lá? O Senhor me respondeu e disse: escreveu a visão, gravar sobre as tábuas, para que a possa ler até que passar correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará, se tarda a esperar, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância a boca se escancara, como o sepulcro e como a morte, que não se é farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus respondeu a Abacuque. Nessa sua segunda resposta, Deus aparece num sonho, numa visão a Abacuque. O Senhor também anuncia que castigará o povo caldeu pela perversidade. Ou seja, o povo caldeu não vai ficar impune. Deus também vai punir esse povo. Ele estava mostrando para Abacuque que, apesar dele usar como instrumento do seu castigo o povo caldeu,
o povo caldeu, como ímpio que é, não ia ficar impune. Deus ia castigá-los, porque eles são ímpios. Ao contrário do povo de Judá, o povo da Babilônia, que ia ser utilizado como instrumento, ia sofrer seu castigo, sua punição por estar fazendo isso. Deus usa o povo, mas a responsabilidade também é do povo da Babilônia, que vai sofrer esse castigo. Deus diz mais. Deus faz a comparação entre os ímpios e os justos. Ele dá instruções, ele dá descrições do caráter dos perversos em comparação ao caráter do justo. Lá no versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta, em comparação ao justo, mas o justo viverá pela fé. O tema, irmãos, dessa pregação é: o justo viverá pela sua fé. Porque esse versículo que nós acabamos de ler vai ser a chave para abrir a porta da conclusão que nós começamos a ler na pregação. O soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Deus mostra a Abacuque a diferença entre os ímpios, que eles não vivem pela fé, ao contrário dos justos, que a sua fé está nele. Deus mostra isso. E Deus vai não mudando a situação, mas Ele vai começar a mudar o coração e a mente, e começando a preparar Abacuque, porque o terrível dia vai vir. Deus não vai mudar isso, mas vai mudar Abacuque. Outra coisa que Deus nos mostra na sua resposta a Abacuque, Ele disse para Abacuque escrever tudo isto que estava acontecendo, para registrar, que até aquelas pessoas que passam correndo vejam rapidamente e lembrem deste momento. Como está aí nos versículos, a partir do versículo 2: o Senhor me respondeu: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passar correndo. Deus manda Abacuque escrever. E graças a Deus que Ele manda ele fazer isso. Porque nós estamos vendo isso porque Abacuque escreveu. Inspirado. Então, irmãos, nós vimos que a segunda resposta de Deus, a segunda queixa de Abacuque. E eu digo para vocês, Abacuque estava tremendo, porque viu um povo sanguinário, um povo que vai devastar Judá. Muitos irão morrer, outros serão levados ao cativeiro. E Abacuque não esperava isso, essa resposta de Deus. Ele esperava a restauração. Uma disciplina, claro, para trazer o povo de volta a Deus, a obediência, mas que ele não pensava que seria tão severo assim, e ele não utilizaria povos ímpios. E Deus respondeu todas as suas queixas. Com isso, irmãos, vamos para o nosso terceiro ponto. Perto do nosso ápice. Com tudo isso,
com a angústia que Abacuque estava sofrendo, ia vir um povo terrível para castigar, e até ele ia sofrer essa punição. Abacuque ora a Deus, se quebranta a Deus. Agora vamos começar uma transição de um tom argumentativo dos capítulos 1 e 2 para o capítulo 3, no qual o profeta clama por interferência divina e se transforma em súplica. Leiam o cabeçalho desse capítulo de vocês, na Bíblia de vocês. Vai dizer a oração de Abacuque. Abacuque se quebranta perante o Senhor, tremendo de medo e temendo ao Deus vivo. Pois a profecia irá se cumprir. Deus irá mandar o povo caldeu. Muitos irão morrer, muitos irão ser escravos, irão devastar suas riquezas. E como é que fica? Nessas respostas, principalmente na segunda resposta de Deus, lá no versículo 4, que eu disse que era a chave, Deus ele muda o coração do seu profeta. Vamos ler aqui o capítulo 3, até o versículo 2. Abacuque 3, 1 e 2. A oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Abacuque, em sua oração, começa dizendo que se sente alarmado, se sente em perigo. Porque ele sabe o que há de vir. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia, ainda no versículo 2. Ele clama por misericórdia a Deus. Ele não pede para que Deus mude a situação. Ele só pede misericórdia. A disciplina vai cair sobre o povo de Judá. E Abacuque, temendo, clama ao Senhor em oração, misericórdia. Mas ele sabe que a situação está definida. Deus vai mandar a disciplina. E talvez até a morte de Abacuque. Abacuque ficou perplexo com a resposta das suas queixas. Ele ficou angustiado. Ele ficou apavorado. Mas com a segunda resposta de Deus, Deus não mudou as circunstâncias, mas mudou Abacuque, o coração de Abacuque. Porque agora em oração, depois da resposta de Deus, ele clama apenas por misericórdia. Nós devemos ser assim, irmãos. Em meio à tribulação, a resposta que nós temos de Deus, por exemplo, hoje, nessa pregação, nós devemos orar. Abacuque se colocou em cima de uma torre para meditar. Aqui dando ênfase à meditação dele, onde ele esperava a resposta do Senhor.
E nós devemos nos colocar dessa forma, esperar a cada dia a resposta do Senhor. Como o profeta recebeu diretamente de uma visão com Deus, a nossa resposta vem das Escrituras. Que nós devemos receber essa resposta e meditar em oração. E foi isso o que Abacuque fez. Ele recebeu a resposta do Senhor. Que os ímpios, o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Logo depois dessa resposta, Abacuque se colocou em oração. Ele sabia o que ia acontecer com ele. A tribulação ia vir. O dia da angústia ia chegar. Ele pedia misericórdia. Ele pedia misericórdia. E ele sabia. Ele sabia que Deus era poderoso e ia confiar nele. Em seguida, na sua oração, nos versículos 3 ao versículo 15, Abacuque faz uma recapitulação histórica do que Deus fez ao povo de Israel. Vamos ler? A partir do versículo 3. Deus vem de Temã e do monte Porã, vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. 5. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar? O teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tira a descoberto do teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra como rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as tuas mãos. 11. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu saís para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o teu telhado da casa do perverso, e lhe descobre de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para destruir, regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas.
marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Aqui, Abacuque fez uma recapitulação do poder de Deus, onde ele passou pela criação, pelos milagres que ele fez ao povo judeu, abrindo o Mar Vermelho, tirando eles do Egito, livrando eles dos perversos. Ele lembrou tudo o que Deus fez. Em sua oração, Abacuque pede e clama misericórdia. Lembra que Deus é soberano. Lembra da soberania de Deus. E tudo aquilo que estava acontecendo é porque Deus quis assim. Como eu falei, Deus não vai mudar as circunstâncias. E o profeta Abacuque sabe disso. Mas Deus mudou o seu coração. Podemos ver aqui na sua oração, na sua oração, especialmente a partir do versículo 16, as circunstâncias não mudarão. O povo sofrerá sobre o povo sanguinário da Babilônia. A morte, o dia da angústia estará por vir, mas a esperança estará no Senhor. Ele estava confiando nisso. Versículo 16. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acometeu. Abacuque estava agora descansando no Senhor, apenas esperando o dia da angústia, ao que Deus prometeu. 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aqui vai está tendo a descrição do que será o dia da angústia, em que aquele povo sanguinário vai invadir o território de Judá. Possivelmente vai destroçar tudo, roubar, matar, saquear frutos, produtos do campo, mantimentos e seus animais. E possivelmente eles irão estar arrasados, e até o próprio profeta. E o profeta clama aqui ao Senhor, que mesmo que ele não tiver essas bênçãos materiais, esse mantimento material, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele vai perseverar, mesmo sendo aquilo que Deus quer para ele. Nesse dia da angústia, ele sabe a circunstância que ele vai se encontrar. Acabou de descrever no versículo 16. Mas mesmo assim, ele vai se alegrar no Senhor. Ele, como profeta, teve a visão, e o próprio Deus falou com ele que iria disciplinados, ia mandar um povo bárbaro para a sua terra, roubar, saquear, matar tudo que está lá dentro. E mesmo assim, ele fala
eu me alegrarei no dia do Senhor. Eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Ele sabe que o Senhor não vai mudar a sua circunstância, mas ele vai se alegrar no que o Senhor tem reservado para ele. A gente pode estar vivendo uma tribulação. A gente não pode saber o dia de amanhã. E a gente pode até pensar que não é bom, não sabemos onde vamos parar. Mas nós devemos saber de uma coisa: que mesmo que você viva um período de tribulação na sua vida, por mais terrível que for, você perca mãe, pai, irmãos, marido, mulher, filhos, casa, carro, bens materiais. Mesmo que as circunstâncias não mudem, você continue do mesmo jeito. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. É isso que Deus quer nos passar. Lembra do versículo chave que eu falei? Versículo 4 do capítulo 2. No lado B. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. A sua fé em Cristo Jesus, o qual as circunstâncias podem ser as mais péssimas possíveis, mas o justo, o justificado em nome do Senhor Jesus, vai se alegrar no Senhor e exaltar no Deus da sua salvação. As circunstâncias podem ser as mais péssimas possíveis. Você não pode saber o futuro do que Deus tem reservado para você. Mas o justo sabe, o justificado sabe de uma coisa, que ele sempre vai se alegrar no que o Deus soberano tem para na sua vida, seja ela bênçãos ou não, seja ela prosperidade ou não, seja ela riquezas ou não, seja ela construindo família ou não, com filhos ou não. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. As circunstâncias não podem mudar, mas o Senhor vai nos mudar. Eu exulto o Deus da minha salvação. O justo vai perseverar. O justificado vai perseverar. 19. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternadamente ao mestre de canto para instrumento de cordas. Possivelmente essa oração era feita no templo, né? Por isso ao mestre do canto para instrumento das cordas. Então, irmãos, a resposta que Deus deu ao profeta, em que mesmo tudo cooperando para um fim destrutivo, em que ele sabe que ele ia morrer, ele sabia que ele ia morrer, e o povo ia sofrer nas mãos de um povo bárbaro, em circunstâncias estas terríveis, ele se alegrou no Senhor, porque ele entendeu, assim como Jó entendeu, assim como Davi entendeu quando estava sendo perseguido por Saul, em que ele mesmo disse, em que o Deus me levantou, eu vou confiar no mesmo Deus que me mantém. Nós devemos ser assim, irmãos. Olhar para esse versículo, por isso que eu disse que é uma passagem muito significante em minha vida, né? Em nossas vidas. É uma das passagens preferidas. Porque quando nós estamos passando por momentos de tribulação, ou até mesmo por momentos, porque muitas pessoas confundem tribulação, né, com
castigo. Castigo, porque o povo de Israel estava sendo castigado por Deus e estava vivendo essa tribulação, essa disciplina. Então, mesmo que você esteja vivendo uma tribulação, uma disciplina sobre o Senhor perante a sua vida, saiba e confie no Deus soberano, em que é o Senhor do tempo e constrói toda a história. Ele sabia que a história do povo de Judá não estava ao léu, mas que o próprio Deus mandou aquele castigo para eles. Ele sabia que se foi o próprio Deus que mandou, o próprio Deus vai tirá-los de alguma forma dessa tribulação. Pois como o mesmo Deus falou e fez o discernimento entre um povo ímpio, no versículo 4, e o povo justo. Que venhamos, irmãos, ao longo de 50 minutos, escutando sobre livro de Abacuque, venhamos a nos lembrar, sempre que estivermos em tribulação, estivermos passando por disciplina, estivermos passando por ansiedade, estivermos passando por tudo isso, venhamos a nos lembrar de que é Deus que está mandando e é para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo foram chamados seu propósito, Romanos 8, 28. E no final, devemos sempre nos lembrar que, todavia, estivermos passando por tudo isto, eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. O tema desta noite foi: o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. E devemos perseverar no Senhor pela fé, o qual nos deu, e nos alegrar da salvação que Deus nos deu. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, teu louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado por esta palavra, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, mediante a semana, Senhor Deus, que o culto não termine agora, mas seja um culto contínuo, meu Pai. Que seja um culto, Senhor Jesus, que não acabe a partir daquelas portas, meu Pai, mas que venhamos a dar continuidade em nossa vida semanal, nossa vida no trabalho, nossa vida na universidade, nossa vida no colégio, nossa vida fora secular, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos dar esperança em qualquer circunstância que o Senhor nos colocar, seja boa ou seja ruim. Tudo aquilo que nos faltar, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor Deus, que olharmos para a frente e não vermos, Senhor Deus, que há uma saída, meu Pai, o Senhor venha nos dar, Senhor, esperança, fé. O Senhor venha nos dar, Senhor, alegria de perseverar em Ti no dia da angústia, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a fazer com que nossos corações se alegrem e exultaremos no nosso Deus, o nosso Deus da nossa salvação. Porque o justo viverá por sua fé. Fé esta, Senhor Deus, o qual o Senhor nos deu e é dom, Senhor, do Senhor, meu Deus. Amém. Passo a palavra para o dirigente agora. O culto está encerrado. Que todos venham ter uma ótima semana. E lembrando aos amados irmãos que sábado nós teremos a Assembleia e no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor.